Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá galerinha do bem, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa e está começando agora mais uma roda de conversa do Polo E, da 28ª Congergs, trazendo o tema do autoconhecimento, que é um tema tão importante para o nosso dia a dia. Temos como convidados Yuri Bandeira, Janete Azambuja Correia e Amanda Hammermiller. E como mediador temos o Jorge Chu. Yuri Bandeira é um estudante e palestrante da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, em Alvorada. Jovem liderança do setor de formação de liderança da FERGS e também do projeto Empunhando Amor. Yuri, dá um oi pro pessoal aí de casa. Olá, amigos. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma alegria enorme. Muito feliz. Muito obrigada. Amanda? A Janete Zambuja Correia é uma trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, em Porto Alegre, na área doutrinária e do ACOM. Diretora doutrinária da UD Tristeza, médium, escritora espírita e colaboradora da área de formação de lideranças da FERGS. Janete, dá um oi para a galera. Olá, pessoal. Gratidão por estar aqui. É uma alegria imensa estar conversando com essa juventude maravilhosa do nosso Rio Grande, do nosso movimento espírita. Gratidão. E a Amanda Hammermiller é evangelizadora na Sociedade Espírita Caminho da Luz e no Centro Espírita Esperança, ambos em Porto Alegre. Assessora de comunicação do Conselho Regional Espírita da Primeira Região, facilitadora, atriz e voluntária de comunicação nas Casas Espíritas e na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Amanda, dá um alô aí pra gente. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, agradecer por estar aqui com vocês, conversando, um prazer enorme estar aqui. E por último, mas não menos importante, nosso mediador Jorge Chu é evangelizador, trabalhador, voluntário no ACOM e facilitador de ESG na Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, em Guaíba. Jorge, pode se apresentar para a galera e mediar o bate-papo, porque daqui para frente é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar junto de vocês aqui, não é? Vivendo uma Congergs diferente daquele modelo que a gente teve a oportunidade de participar, onde todos nós juntos, não é? Trocávamos experiências. Como tudo é aprendizado, estamos vivendo agora uma nova experiência, viver uma Congergs online, não é? Então, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês e espero que seja importante para todos. Não esqueçam de comentar a respeito da nossa roda de conversa. Então, pessoal, bom, nossa roda de conversa, como já foi dito, não é? Foram perguntas que nós pedimos aos jovens que trabalham aqui junto da evangelização, que fizessem e trouxessem, uma vez que nós estamos, né, trabalhando o autoconhecimento. E aí solicitamos a eles que fizessem algumas perguntas. Então, de imediato, eu vou passando para a Janetinha, então, uma primeira pergunta, que seria do Eduardo, da UD Tristeza, do CREUM. Opa, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo, do GPJ UD Tristeza, e eu queria saber se, em relação ao autoconhecimento, será que a gente realmente se conhece? Eduardo, querido, autoconhecimento é autoiluminação. E a Joana nos diz que o caminho da autoiluminação exige paciência. Mas nós sabemos que, principalmente para os jovens, a paciência é um aprendizado, porque os jovens estão numa fase de extrema ansiedade, buscando o futuro, buscando a sua autoafirmação, buscando o seu espaço. Então, é um treino diário. É possível, sim, meu amigo. É possível se conhecer,
é preciso acalmar essa ansiedade, isso vai acontecendo aos poucos. Sabe como? Na convivência, quando nós começamos a olhar o outro como um espelho, ou seja, tudo aquilo que eu vejo no meu irmão, no meu amigo, no meu colega, no meu companheiro que não me agrada, eu internalizo e analiso dentro de mim. E assim eu começo a me conhecer, eu começo a descobrir que eu sou um espírito imortal, que eu tenho as minhas faltas, as minhas dificuldades, mas que eu tenho muita capacidade, que eu tenho muita coisa boa para desenvolver dentro de mim. E eu vou, então, me tornando um ser mais estável, mais feliz. Eu encontro o caminho da felicidade e do amor, que é aquilo que todos nós queremos, nos revestir de felicidade e de luz. E passamos, então, a demonstrar essa luz do autoconhecimento, da autoiluminação para todos aqueles que convivem conosco. Então, meu amigo, é paciência, persistência e olhar para dentro de si, fazer esse espelho em relação a todas as situações vivenciadas com os nossos irmãos. Muito obrigado, Janete, excelente resposta, não é? Agora vamos para uma pergunta, agora passando para o Yuri. Yuri, a Clara Daúde Santana, do CREUM. Oi, meu nome é Clara, eu sou da Casa Espírita Dias da Cruz, UD Santana, e a minha pergunta é: como posso ser uma pessoa melhor? Olá, Clara e demais amigos que nos ouvem. Que pergunta interessante, Clara. Como nos tornarmos uma pessoa melhor? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, amigos, Kardec questiona a espiritualidade sobre qual foi o ser mais perfeito que já veio aqui para o nosso planeta, que aqui já encarnou, e que serve, então, como um modelo para a humanidade. E eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, e você, Clara, também sabe a resposta dessa pergunta, né? É uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem que é Jesus. Jesus é o grande modelo da humanidade. Mas o que significa ser modelo? Ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo vários ídolos, vários modelos, às vezes pessoas famosas, e nós tentamos, às vezes, inspirar o nosso comportamento na vida dessas pessoas. Elas, querendo ou não, influenciam na nossa vida, esses ídolos que nós vamos fazendo. Quando os Espíritos dizem, e também quando Paulo de Tarso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o nosso modelo, é o nosso arquétipo, eles estão nos dizendo que a nossa conduta, que o nosso proceder deve buscar inspiração no proceder de Jesus, que os nossos atos, que as nossas ações devem revelar o Evangelho, devem revelar a boa nova do Cristo. Então, se nós pudermos resumir essa resposta, nós podemos pegar a máxima de Jesus, que é aquela que diz: fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. E assim, amiga Clara e demais amigos, a gente vai construindo as nossas virtudes e nos tornando pessoas cada vez melhores. É isso. Muito bem, Yuri. Excelente. Com Jesus no coração, estamos no caminho correto, com certeza, não é o nosso guia. Agora eu chamo a nossa amiga Amanda. Tem uma pergunta para ti aí do Thomas, Daúde Tristeza, do CREUM. Olá pessoal, eu sou o Thomas Gregory do GPJ UD Tristeza e eu queria saber por onde começar a trabalhar o autoconhecimento da nossa vida. Obrigada, Thomas. Obrigada, pessoal que está aí nos assistindo, a todo mundo que mandou essas perguntas. Acho que o Yuri contemplou bem qual que é o nosso modelo, né? O Yuri e a Janetinha. E foi este nosso modelo e guia, quem trouxe os conselhos, nesse sentido, esses conselhos, né, sobre como aplicar, como começar a trabalhar o autoconhecimento no nosso dia a dia. Acho que essa é a dúvida maior, né, que é como começar a trabalhar realmente isso, como trazer isso para a nossa vivência. E o nosso modelo e guia, que é Jesus, né, nosso amado mestre, ele nos trouxe uma série de conselhos e uma série de convites quando esteve encarnado aqui na Terra, para que nós possamos praticar
o autoconhecimento, né? O primeiro de todos, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como amar o próximo sem ainda nos amar, né? A gente não consegue oferecer se a gente não conseguiu construir isso dentro da gente. Dependendo do dia, coitado do próximo, né? Então, essa é a primeira construção que a gente precisa fazer, né? O amar a nós mesmos para então conseguirmos oferecer esse amor ao nosso próximo, né? E a gente precisa, então, com isso, e além do nosso ego, a gente precisa investigar para dentro de nós mesmos, para além daquilo que a gente já está acostumado a viver, investigar o que eu estou errando, onde é que estão os meus principais defeitos, né? Isso a gente já vai ir falando mais para frente, né? Com algumas dicas, mas este é o primeiro convite que Jesus nos trouxe, né? Nessa passada por aqui. E aí a gente pergunta, né? De que amor que a gente está falando? Aquele amor que não espera nada em troca, né? Então, que não cobra, que não inveja, que não tem ciúme. Aquele amor verdadeiro. O amor que realmente ama. Acho que é bem objetiva essa palavra, o significado dela. Então, a gente buscando isso dentro de nós também é o primeiro passo para a gente conseguir levar isso para os outros, e nada melhor do que buscar isso dentro de nós, através do autoconhecimento. Outro convite que Jesus trouxe para nós: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, pensar, sentir, processar antes de julgar, né? Antes de apontar o dedo para o outro. Também vem daquilo que a gente já vinha falando, né? Do olhar para nós mesmos e ver o que nós também estamos errando, porque a gente também tem débitos, coisas que estamos devendo. Então, o exercício de olhar mais fraternalmente, né? Olhar, ser mais justo diante das leis de Deus, nos torna menos hipócritas. Acho que é uma palavra forte, parece agressivo, né? Mas é bem importante para esse momento, para a gente compreender, e nos torna realmente mais justos em relação ao próximo e a nós mesmos, porque a autocobrança também é um problema. Então, a gente vai colocando esses convites de Jesus na nossa vivência, no nosso dia a dia. É claro que a gente sempre precisa refletir sobre as nossas dificuldades, nós não temos o costume de refletir sobre isso, né? Pensar sobre ela, então, realmente questionar. Deitar a cabeça no travesseiro, como dizia Santo Agostinho, e se questionar. Quais são as minhas maiores dificuldades? Quais são os meus vícios? Aquilo que está me impedindo de seguir na minha jornada no caminho do bem. E aí, claro, depois de identificar isso, a gente consegue elencar esses defeitos e ir trabalhando eles, pouquinho a pouquinho. A gente não precisa resolver tudo de uma vez só, mas a gente conseguindo identificar eles, a gente consegue a cada semana trabalhar um pouquinho e ir melhorando. Trabalha uma semana, trabalha outra semana, revisita aquele, até que a gente consiga, então, superar esses defeitos, esses vícios, trabalhando, então, este autoconhecimento no nosso dia a dia. É desta forma, então, nos revisitando por dentro e colocando o nosso trabalho para fora. Excelente resposta, Amanda, e eu acredito também nisso, né? Nós aqui que estamos num planeta de provas e expiações, estamos num processo de aprendizado constante. E para que se consiga aprender efetivamente, se faz necessário essa reflexão diária, não é? Sempre a respeito de como foi o nosso comportamento e o que eu posso fazer para me melhorar, não é? É um processo de aprendizado. Até porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui no planeta Terra, não é? Então, eu acho que é importante essa tua resposta, e foi muito claro, acho que para todos. Dando continuidade, então, às perguntas, respostas às perguntas do nosso jovem, evangelizando-os, vamos agora para Janete. Janete, o Eduardo, lá da UD Tristeza, do CRE1, tem mais uma pergunta para ti aí. Poderia responder para nós? E o que seria esse autoconhecimento? Será algo
um processo de identidade ou seria algo que nós trouxemos de outras vidas? Pois bem, Eduardo, o autoconhecimento é um processo contínuo. Ele faz parte da nossa essência espiritual. Então, ele não nasce tão somente nesta existência. Por quê? Porque é uma busca da compreensão de quem eu sou e para onde eu vou, qual a minha destinação. E como diria Abraham Lincoln, quando eu sei o que eu quero, para onde eu estou indo, é mais fácil decidir. Então, é um processo que nós vivenciamos ao longo de toda a nossa existência. Ele não cessa. E sabe por que ele não cessa? Porque nós estamos em evolução. Nós somos todos imperfeitos. Então, eu dou uma apaziguada hoje, num determinado aspecto da minha personalidade, que eu posso ter trazido de outra existência, ou que eu posso ter desenvolvido nesta, mas amanhã eu vou descobrir que eu tenho outro aspecto a lapidar, ou seja, eu continuo como um espírito imperfeito, cometendo equívocos e também me buscando constantemente. E isto, na verdade, é saudável. É isto que alavanca o meu progresso. Então, a busca do autoconhecimento é um processo inato para nós espíritos reencarnantes, que nós vamos exercitar toda a nossa existência, porque não existirá, amigo, um adulto completo, um adulto pronto. Nós adultos, nós mais velhos, nós que já estaremos talvez no final da existência, estaremos ainda buscando esse autoconhecimento, porque haverá sempre algo a desenvolver. Uma existência é muito pouco para desenvolver em nós tudo que nós temos que desenvolver, que aprender. O próprio Livro dos Espíritos nos diz que para desenvolvermos o aspecto intelectual e o aspecto moral, uma única existência não basta. Ou seja, hoje eu aprendo um pouquinho, hoje eu desenvolvo mais as minhas emoções, amanhã eu vou mais em busca do conhecimento intelectual, e assim eu vou evoluindo, e assim acontece também na minha busca interior. Hoje eu descubro que eu tenho que lapidar a minha vaidade, mas amanhã eu percebo que eu ainda sou orgulhoso. Hoje eu acho que eu já estou um pouco mais humilde, mas amanhã eu percebo que a minha soberba é tanta que eu não consigo ouvir uma palavra do meu amigo que me irrita. Isto acontece com todos nós. Então, nós vamos trabalhando em toda a nossa existência. O processo do autoconhecimento nasce conosco e nos acompanha em toda a existência e nos acompanhará após ela no nosso lar espiritual. Maravilha, maravilha, Janete. E é justamente isso, lapidar, não é? É aquele processo onde, por trás de uma pedra bruta, de uma madeira bruta, existe uma obra de arte, não é? E só que o lapidar nos causa dor, não é? É difícil, não é? Porque são como os pedaços que nós vamos tirando, mas daí é que nasce, não é? Um ser evoluído, não é? Justamente dessa lapidação. Agora, Yuri, vamos dar um passeio, vamos responder uma pergunta lá do jovem de Camaquã? O que tu acha da nossa Júlia lá de Camaquã? É contigo aí. Oi, meu nome é Júlia, do Grupo Espírita Porta de Damasco, de Camaquã. Eu gostaria de saber por que é importante conhecer a Deus acima de todas as coisas. Obrigada. Júlia, adorei tua pergunta. Amigos, olha só que interessante. Por que é tão importante nós conhecermos a Deus acima de todas as coisas? Por que isso é importante? Amigos, o autor Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele vai dizer que nós deveríamos sim nos dedicar ao estudo de Deus, a tentarmos conhecer Deus, obviamente, dentro dos nossos limites de espíritos ainda limitados. Por quê? Porque a maneira como nós compreendemos Deus, a maneira como a gente enxerga Deus, vai nos dizer Leon Denis, isso reflete na nossa vida pública e na nossa vida privada. Vou dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Quando nós temos uma visão de Deus semelhante ainda com aquela visão lá da primeira revelação que Moisés nos traz,
que estava muito coerente para a época, que é aquela visão de um pai punitivo, a visão de um pai que era parcial, que amava um povo e odiava outro. Quando nós temos uma visão de Deus assim, nós vamos acabar refletindo essas características divinas no nosso comportamento. Afinal, Deus é o nosso grande objetivo, nos aproximarmos dele. A função da religião é religar o homem a Deus. Se eu vejo Deus como um pai punitivo, como um pai que ama um povo e quer a destruição de outro, eu também vou fazer isso na minha personalidade. Eu também vou começar a amar e a respeitar um grupo de pessoas e a odiar outro grupo de pessoas. Começarei a ser uma pessoa mais parcial, por exemplo. Agora, quando nós compreendemos Deus, de acordo com a proposta da doutrina espírita, por exemplo, como vai nos dizer Allan Kardec, lá nos primeiros capítulos da obra Gênese, e aí ele relembra Jesus, que Jesus nos apresenta um Deus que já não queria mais ser temido, mas um Deus que queria ser amado. Um pai que ama a todos os seus filhos, independente de quem eles sejam, que ama a todos, independente da religião, independente da nação, do país onde viva, independente da cor de pele, da orientação sexual, não importa. É um pai que ama a todos. Quando eu possuo uma visão de Deus condizente com a proposta da doutrina, eu também me esforçarei para amar todas as pessoas da mesma forma. Me esforçarei para ver todas as pessoas com respeito, respeitando cada uma do jeito que ela é. Portanto, amiga, por que é importante conhecer a Deus acima de todas as coisas? Porque essa visão que eu tenho dele vai refletir na minha conduta pessoal, vai refletir no meu proceder. E é interessante também, fazendo um link com esse processo do autoconhecimento, esse nosso tema central, o filósofo Santo Agostinho ele faz uma reflexão muito interessante, uma relação, na verdade. Ele diz que quando nós buscamos a conhecer a Deus, nós também estamos buscando a conhecer a nós mesmos. E quando nós fazemos o processo de autoconhecimento, quando buscamos conhecer a nós mesmos enquanto almas, nós também estamos buscando conhecer a Deus. É uma relação que está intimamente ligada. Certo, amiga? Então, conhecer a Deus reflete na nossa conduta pessoal. Por isso que é tão importante conhecermos essa inteligência virtuosa que administra todo o cosmos e também as nossas vidas. É isso. Muito obrigado, Yuri. Excelente, excelente. Amanda, agora é contigo. E temos uma pergunta aí da Larissa, da UD Santana, do CRE2. Poderia responder para nós? Oi, meu nome é Larissa, sou do Instituto Dias da Cruz, da UD Santana de Porto Alegre. A minha pergunta é, como que a gente pode inserir ou praticar o autoconhecimento no nosso dia a dia? Dicas ou exemplos em relação a isso? A gente sempre pensa que é uma receita de bolo, né? O que a gente precisa fazer, e aí a gente acha que pode seguir a mesma fórmula, mas às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. É claro que os mecanismos e as ferramentas que nós vamos utilizar para começar a exercitar e a trabalhar esse autoconhecimento na nossa vida, eles vão ser semelhantes, com certeza. Mas os meus defeitos e as minhas qualidades, elas são diferenciadas. Cada indivíduo tem a sua personalidade, cada indivíduo tem os seus vícios, então a forma como nós vamos trabalhar isso no nosso dia a dia, ela vai ser diferenciada. Como a gente já vinha falando, a gente começa primeiro identificando essas dificuldades, né? Rastreando dentro de nós mesmos quais são os nossos problemas, no que aquilo está impactando. E de repente eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Trago o meu exemplo aqui, que depois, mais tarde, a gente vai falar mais. Onde que isso está me atrapalhando? Onde que eu preciso mudar isso? E aí, dia após dia, a gente vai trabalhando isso. Quando a gente percebe que isso tá vindo, que essa impaciência tá chegando, a gente já, vamos repensar isso aqui. Vamos repensar essa atitude, vamos repensar a forma como eu vou reagir, o sentimento que eu vou nutrir diante desses acontecimentos. Diante daquele, né, ou daquele outro acontecimento. Porque nós somos seres racionais. A gente consegue pensar
sobre aquilo que está acontecendo, mesmo tomados por alguma emoção. E aí é que tá. A gente precisa dosar. E com o autoconhecimento, a gente também tem o autocontrole de fazer isso. Então, conquistando o domínio dessas nossas dificuldades, a gente também consegue criar essa autoconfiança, criar essa autoestima, vamos dizer, para que a gente consiga dominar essas dificuldades e, claro, ao longo do tempo, suprir. Então, em resumo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, identificar essa dificuldade. A segunda coisa é a gente trabalhar essa dificuldade. E a terceira coisa, que eu acho que é a mais importante, é a gente perseverar, porque vai ser difícil, vai ser complicado, às vezes a gente vai falhar, porque nós somos imperfeitos, mas a gente também não pode perder a esperança de que vamos conseguir, porque a gente vai conseguir. Muito obrigado, Amanda. É exatamente isso, né? O meu pai que sempre diz, né? Tudo aquilo que a gente faz de cabeça quente, a gente se arrepende, com certeza, não é? É contar até 10, é respirar fundo, não é? E não deixar o nosso instinto agir de forma irracional, trazer sempre para a racionalidade, né? Parar, pensar, respirar fundo, que com certeza seremos amparados e tomaremos a melhor decisão para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, ok, pessoal, estão dando continuidade aí às perguntas trazidas pelos nossos jovens, não é? A Maria Fernanda, de Alvorada, do CRE12, não é? Traz aí uma perguntinha para a Janete responder para nós. Janete, é contigo. Oi, eu sou Maria Fernanda e sou da cidade de Alvorada. E eu queria perguntar como que a gente pode lidar com os nossos sentimentos negativos que a gente encontra dentro de nós quando a gente faz esse processo do autoconhecimento, mas sem ficar com aquele sentimento de culpa, nem de autocondenação por ainda ter esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos dentro de nós, e sim conseguir transformá-los. Como que a gente pode lidar? Maria Fernanda, querida, quando nós começamos a despertar das nossas ilusões, surge a culpa pelos erros cometidos. E dessa culpa, nós vamos ter que avaliar os nossos equívocos. O que é que nós fizemos corretamente, o que nós nos equivocamos. Porque quando nós ficamos apenas nos culpando e não buscamos uma saída, nós nos enfraquecemos e começamos a escolher cada vez mais equivocadamente. Buscamos a solução nas falsas crenças, nos caminhos equivocados, nos esquecemos que nós temos um Pai bondoso que nos acalenta em todas as situações. E começamos a nos perguntar em quem confiar. Pois bem, confiemos sempre em Deus. Trabalhemos os nossos sentimentos, façamos a nossa reforma íntima. O Evangelho nos diz que nós temos que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Para isso, amiga, nós precisamos de coragem, porque a vida exige luta constante e todos nós temos dentro de nós a força para vencer todas as dificuldades. Humildade. Saber que somos todos iguais, que nem sempre somos imbatíveis, que muitas vezes necessitamos das dificuldades para burilar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Resiliência, vencer as situações e sair delas mais forte, ou seja, mais maduro, aprendendo cada vez mais. E o auto-perdão, perdoar os nossos erros, sim, perdoar constantemente os nossos erros, avaliando os nossos equívocos para, a partir daí, começar a fazer diferente, como nos disse Jesus, vai e não peques mais. Vai e, a partir de agora, recomeça. Ou seja, a partir de agora, te afasta da tua rigidez mental, tanto para contigo mesmo, como para com o teu próximo. Perdoa as tuas dificuldades, as tuas faltas, mas perdoa também o teu próximo.
vence o orgulho e começa a despertar em ti a benevolência, a bondade que nos recupera de todos os erros. Porque quando nós despertamos essa benevolência, nós começamos a conviver melhor. E convivendo melhor, nós geramos menos conflitos em sociedade e erramos menos naturalmente. Excelente resposta, Nete. Muito, muito didático, explicativo, excelente, excelente mesmo. Temos que ir aos poucos buscando o nosso caminho. Agora nós saímos aqui da região e vamos lá para o litoral, não é? Vamos lá para Capão da Canoa, com a Larissa, do CRE10. É contigo, Yuri. Olá, eu sou a Larissa Rodrigues, da SEAC de Capão da Canoa. E eu sempre ouvi falar que se não for pelo amor, será pela dor. Então eu gostaria de saber se a dor ou o sofrimento são instrumentos de autoconhecimento. Larissa, que pergunta interessante também. Será que a dor, será que o sofrimento, eles têm alguma importância no nosso processo de autoconhecimento? A resposta que eu vou dar agora pode estranhar um pouquinho. Mas a dor por si só e o sofrimento, eles não ajudam no nosso processo de autoconhecimento. O que ajuda é a maneira como nós nos portamos diante da dor e do sofrimento. Porque a dor por si só não tem valor nenhum. O sofrimento, muito menos. Quando nós vamos lá para o Livro dos Espíritos e estudamos as leis morais, é interessante que não existe lei da dor. Não existe lei do sofrimento. Por quê? Porque a dor por si só ela não gera evolução, ela não gera autoconhecimento. Agora, a partir do momento que eu vejo na dor, e não no sofrimento, que seria mais o desespero, mas quando eu vejo na dor as possibilidades que ela me traz, eu passo a ver a vida de uma outra forma. É interessante que existe um filme, e é um filme infantil, mas é um filme tão legal, acredito que a maioria de vocês já tenham visto, que é o filme Divertidamente. E nesse filme Divertidamente, a gente descobre que até a emoção tristeza, ela tem uma função na nossa vida. A tristeza faz com que a gente veja quando algo em nós não está bem. Quando algo na nossa vida não está legal. Se não existisse a tristeza, como nós iríamos nos conhecer? Como é que nós iríamos saber aquilo que está bom em nós e aquilo que está nos incomodando e que precisa de uma modificação? Então, repetindo, a dor, ela pode se transformar num processo de autoconhecimento. Mas ela se transformar ou não, é algo que depende de nós. E é tão interessante sobre essas possibilidades novas que a vida se abre quando a gente passa a encarar a dor com uma forma diferente. A gente pode até usar aqui uma frasezinha, aquelas frases que a gente encontra direto no Facebook, mas que às vezes escondem uma grande filosofia por detrás delas. Tem uma frase que diz assim, que o fundo do poço, ele pode nos ensinar lições que o alto da montanha nunca nos ensinaria. E isso é muito verdade. Quando nós olhamos para as dificuldades que nós passamos, para os sofrimentos, para as aflições, e às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria que a minha vida tivesse sido diferente. E às vezes a gente passa a nossa vida toda reclamando, sem nos darmos conta de que essas reclamações não vão fazer com que o passado mude. Só que nós nos esquecemos é que se não fossem essas dificuldades, que se não fossem essas situações, provavelmente nós não seríamos a pessoa que nós somos hoje. Provavelmente, se eu e Yuri não houvesse passado pelas experiências que eu passei, talvez hoje eu nem estivesse aqui na roda de conversa com esses amigos queridos, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Então eu pergunto para você que está aí, para ti, Larissa, será que você é a pessoa que é hoje, graças também aos sofrimentos, às dificuldades que você passou e a maneira com que você conseguiu lidar com eles? Então, resumindo a nossa resposta, tudo depende da maneira como nós encaramos a vida e as adversidades que fazem parte dela. É isso. Muito obrigado, Yuri, excelente. É exatamente isso, né? Estamos num planeta de provas e expiações e vamos ter momentos difíceis, não é? Mas temos que aceitá-los, não é? Faz parte do processo de evolução e serve para aprendizado, é justamente isso, não é? Quando a gente entende que as dificuldades que surgem são para o nosso aprendizado e não é castigo para ninguém. Vamos agora, seguindo em frente agora, vamos para a Amanda, então. Agora nós voltamos para Porto Alegre, lá para a U de Tristeza, então, do CRE1, para o Alessandro. Uma pergunta do Alessandro. É contigo aí, então, Amanda. Olá, meu nome é Alexandre, sou do GPJ da U de Tristeza. Eu queria saber se um adolescente que não consegue se autoconhecer, ele teria algum tipo de problema futuramente? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter
em mente, né, que a gente precisa compreender, é que o autoconhecimento, ele vai dosar a forma como a gente vive, né? Então, é saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente deseja da vida, que coisas que são importantes, quais os nossos sentimentos em relação a determinados acontecimentos. E com ou sem autoconhecimento, a gente vai lidar de formas diferentes, né, com essas questões, e isso vai nos levar a reagir de maneira a gerar consequências. Se elas vão ser positivas ou não, vai depender de nós. A segunda coisa que a gente precisa lembrar, a gente esquece isso com muita frequência, é que as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as consequências das escolhas e das ações que fazemos não são eternas. Eterna é só a vida. Os nossos obstáculos não, né? Eles não vão nos deixar sequelas eternas. Em algum momento, isso vai terminar. E nunca é tarde para que a gente consiga começar esse processo, né? Comece a buscar esse autoconhecimento que, na verdade, vem a facilitar a nossa jornada, né? A gente precisa ter em mente que o autoconhecimento é um processo de libertação, né? Nos conhecendo inteiramente, a gente vai conseguir identificar as barreiras do nosso crescimento. Então, em qualquer momento da vida, mas em especial na adolescência, né, em que tudo é mais, tudo é muito intenso, a ausência disso pode ser um fator de dificuldade para lidar com as nossas experiências, para lidar com as coisas da vida. É claro que na condição em que a gente está hoje, né, enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos, a gente não consegue conquistar um autoconhecimento pleno, mas se autoconhecer é isso também, né, é compreender que somos seres imortais e imperfeitos neste momento, né, em constante crescimento, né, é saber das nossas dificuldades, é saber dos nossos limites, valorizando aquilo que a gente já conquistou, sem deixar se ferir quando as situações não estão de acordo com a forma como a gente quer. É um trabalho árduo? É difícil? Vai demandar esforços, vai demandar, mas com vontade, com persistência, a gente consegue avançar. Obrigado, Amanda. E é isso, não é? Eu acho que um dos grandes problemas é justamente isso. Nós queremos resolver tudo numa única encarnação. Nós queremos eliminar todos os nossos débitos e ficarmos perfeitos. A gente sabe que é um processo, não é? E é um esforço. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, não é? De não se culpar, não é? De buscar esse autoconhecimento, mas é algo gradual, vai aos poucos, né? Vamos errando e acertando, e aquilo que nós não conseguimos fazer nesta encarnação, na próxima encarnação. É a maravilha da doutrina espírita, não é? Dando continuidade, então, vamos lá para a Janete agora. Uma pergunta, não é, da Mariana, da U de Tristeza. Na verdade, não são uma, são 3 perguntas. E agora? Te vira nos 30, Janete. Gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou do GPJ da U de Tristeza e eu tenho 3 perguntas. A primeira é como saber se os nossos esforços para o autoconhecimento estão dando certo. A segunda é como pensar nos nossos erros diários sem nos martirizar tanto. E a terceira é se existem outras formas ou exercícios de praticar o autoconhecimento sem ser aquele que Santo Agostinho nos indica. Marianinha, minha amiguinha querida, vamos tentar responder na medida das nossas possibilidades. A tua primeira pergunta, como saber se os nossos esforços em busca do autoconhecimento estão dando certo? Pois bem, nós temos um código de justiça que é a nossa consciência. Ocorre que muitas vezes nós nos sabotamos. Então, nós nos equivocamos nos nossos julgamentos internos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, recebemos uma educação voltada para a culpa. E nós trazemos isso da história, porque nós aprendemos inicialmente, nos tempos antigos, que Deus nos punia pelos nossos erros, que Deus era um pai severo e exigente.
E muitas vezes ainda levamos isso para a educação dos nossos filhos, dos nossos pequenos, e nos cobramos no dia a dia. Então, nós vamos sabotando a nossa consciência e não sabemos interpretar se estamos no caminho correto para o nosso autoconhecimento. Como saber, então, quando essa consciência está mais leve? Quando é que ela está mais leve? Quando nós conseguimos decidir por nós mesmos. Quando nós conseguimos nos dissociar das ilusões. E isso é muito difícil, principalmente na juventude, em que nós estamos buscando a inclusão social, a autoafirmação no mundo, tentando começar a vida como adulto, numa fase de transição entre a adolescência e a fase adulta. É normal que nós busquemos esta afirmação social. E neste processo, muitas vezes, nos afastamos da nossa essência. O que é a nossa essência? É aquilo que nos agrada, que nos deixa bem. Então, muitas vezes, partimos por processos equivocados, por escolhas não tão boas, não tão saudáveis para o nosso espírito, e vamos ficando infelizes. E quanto mais essa caminhada aumenta de forma tortuosa, mais difícil é identificar o que é que nos agrada, que nos faz felizes, e o que é que nos prejudica. Então, quando nós conseguimos descobrir o que é que efetivamente nos faz bem e conseguimos dizer o não para todo o resto, claro que sem radicalismos, porque nós convivemos num ambiente social, mas quando nós conseguimos nos posicionar, exercer a nossa personalidade com carinho, com educação, com lógica, a nossa consciência vai se aliviando, porque aí nós começamos a escolher os nossos próprios caminhos. Então, nós começamos a nos conhecer. É isso que eu quero, é isso que me faz feliz, é isso que me leva para um caminho de felicidade, sem prejudicar o meu próximo, sem infringir as leis naturais que me rodeiam. Mas vamos para a tua segunda pergunta, amiguinha. Como pensar nos nossos erros diários sem nos martirizar tanto? Vivenciando o presente. Pensando no passado como algo que nós não podemos modificar, pensando no futuro como algo que nós não devemos adiantar, o que é mais difícil quando temos a ansiedade palpitando no nosso peito, mas buscando esse equilíbrio de vivenciar o presente da melhor maneira possível. E para isso nós temos que nos educar moralmente, devagarzinho, ou seja, vivenciando cada uma das nossas crises, olhando com carinho, com amor para as nossas dificuldades, tentando resolver cada problema por sua vez. Porque quando nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo, nós nos cegamos para as soluções. Então, é preciso persistência, repetição de pensamentos e atitudes mais saudáveis. Analisar, os meus pensamentos são positivos, porque se não são, eles não me ajudam a modificar o meu amanhã. É a minha vibração que vai me fazer vibrar com a psicosfera, que pode ser favorável para que eu alcance um futuro mais equilibrado, para que eu alcance o meu equilíbrio interior. Então, isso ocorre internamente, devagar. Por isso, a importância da persistência, da paciência, do olhar compassivo para conosco, da capacidade de consertar o que há de errado em nós mesmos, o que nos dificulta a caminhada, para que não tenhamos que nos modificar à força, para que não tenhamos que passar pela dor excessiva, pelo martírio. Ou seja, quando nós paramos, pensamos com mais paciência, nós conseguimos encontrar soluções
para a nossa recuperação emocional. Porque enquanto nós não modificarmos as nossas emoções negativas, nós não modificaremos o nosso amanhã. A tua terceira pergunta, que é no sentido de que se existem outras formas ou exercícios de praticar o autoconhecimento, sem ser aquelas formas de que Santo Agostinho nos falou, pois bem, Santo Agostinho nos falou no exame diário da nossa consciência, que decorre da lei natural. Façamos o que ele nos ensinou. Nos examinemos diariamente. A partir daí, amiga, esforço diário, esforço contínuo e desapego. Desapego das ilusões, de tudo aquilo que pode nos prejudicar, que parece lindo, maravilhoso, mas que vem para nos trazer infelicidade, daquilo que não é bom para nós, daquilo que infringe as leis naturais, daquilo que nos faz sofrer, que nos traz dor. Então, desapego das ilusões, desapego da vaidade. Perceber que somos todos iguais, que somos todos vulneráveis, ter consciência da nossa vulnerabilidade, ou seja, nós vamos ainda errar muitas vezes, mas nós vamos também acertar, e vamos acertar cada vez mais na medida da nossa coragem, da nossa paciência, do respeito para conosco, ou seja, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que ter a certeza de que eu mereço o melhor. E que se eu mereço o melhor, o meu próximo também merece. E a partir daí, eu vou buscar uma convivência mais pacífica, porque é na convivência que eu vou me reeducar e me humanizar efetivamente. Para me humanizar, eu preciso desenvolver a empatia, me colocar no lugar do meu próximo, perceber as suas dores. Então, essa análise diária dos erros cometidos, a compaixão para comigo mesmo, a reeducação do meu espírito constantemente, a empatia para com as dores do meu próximo, para que haja uma convivência equilibrada com todos os seres que me rodeiam, porque é na convivência que eu vou efetivamente me modificar e me encontrar, porque muitas vezes nós afirmamos para nós mesmos que não vamos mais cometer determinado erro, e no dia seguinte nós o repetimos na convivência com o nosso irmão. Então a convivência é o nosso teste. Importa sim ouvir a nossa consciência, desapegar da nossa vaidade, mas principalmente exercitar na convivência com os nossos irmãos tudo aquilo que nós estamos buscando. Espero ter respondido, pelo menos parcialmente, as tuas perguntas. Um grande abraço. Muito obrigado, Janete. Tá aí, realmente 3 perguntas difíceis, né? Mas com certeza está muito claro realmente. Então, dando continuidade, agora a gente vai lá para o de tristeza, para o Luiz, e tem uma pergunta para o Yuri aí, ó. É contigo, Yuri. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou do GPJ da UD Tristeza, e a minha pergunta é: vocês acham que durante o processo de autoconhecimento, ele é um processo solitário ou envolve outras pessoas? Olá, amigo Luiz. Que pergunta interessante. Vocês podem ver que eu estou falando que toda pergunta é interessante e, de fato, todas elas são. A resposta para a sua pergunta, amigo, é que os dois. O autoconhecimento, ele é um processo individual? De fato, ele é. Afinal, ninguém poderia fazer este processo no meu lugar. Quando nós estamos nos autoconhecendo, não tem como alguém fazer isso por nós. É algo que depende inteiramente da gente mesmo. Mas isso não significa que outras pessoas também não possam cooperar neste processo de autoconhecimento. Mas como é que isso funciona? Como é que outras pessoas poderiam auxiliar a gente nesse processo de autoconhecimento? E aí nós retornamos lá no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, mais uma vez.
onde nós vamos encontrar a lei de sociedade. O próprio Aristóteles, filósofo da antiguidade, que, como já dizia o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um espírito de alta envergadura espiritual, Aristóteles diz que o ser humano é um animal político. O que isso significa? Que todos nós fomos feitos para viver em sociedade. A nossa virtude está na vida social. E quando nós convivemos com outras pessoas, aquilo que nós trazemos de bom, mas também aquilo que nós trazemos de não tão bom, acaba ficando aparente nessas relações sociais. Então, as relações sociais, a vida em sociedade, acaba muitas vezes mostrando aquilo que nós trazemos como bagagem espiritual. E isso faz todo sentido, amigos. Como é que nós vamos desenvolver as nossas virtudes se não convivermos com as outras pessoas? Como é que eu e Yuri vou exercitar a humildade se eu não conviver com pessoas que testem o orgulho que eu ainda trago comigo? Como é que eu, Yuri, como é que você que está aí me assistindo, como é que nós vamos saber se nós já somos pessoas caridosas ou se nós ainda somos pessoas egoístas, se não houver pessoas com as quais nós iremos interagir ao longo do nosso dia a dia? Portanto, amigos, o nosso convívio social, quando nós convivemos com outras pessoas, isso faz com que nós também vamos nos autoconhecendo. E é extremamente interessante que, às vezes, nós temos dificuldades que nós não sabemos que nós temos. Então, às vezes, eu sou uma pessoa orgulhosa, mas eu não me reconheço como orgulhoso. Mas as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu sou uma pessoa orgulhosa, porque elas sentem os efeitos do meu orgulho. Por isso, a importância de nós sabermos receber críticas, de nós sabermos analisar, não acreditar, obviamente, em tudo que as pessoas falam da gente, porque, obviamente, nem tudo vai corresponder à realidade. Às vezes, as pessoas colocam em nós coisas que existem dentro delas mesmas. Mas, às vezes, principalmente das pessoas que gostam da gente e querem o nosso bem, essas pessoas vão fazer muitas críticas construtivas. E é importante nós sabermos ter maturidade o suficiente para receber essas críticas, analisá-las e parar para pensar. Será que o que essa pessoa está dizendo não é verdade mesmo? Por mais que ela estivesse braba comigo naquele momento, será que o que ela disse não é verdade? Será que eu não sou de fato uma pessoa um pouco orgulhosa, um pouco egoísta ainda, um pouco apático? Será que isso não é um sinal de que eu realmente preciso me modificar, de que talvez eu não esteja enxergando essas dificuldades, essas vicissitudes que eu ainda trago comigo? Portanto, amigos, repetindo, o autoconhecimento, ele é um processo individual, é algo que só a gente vai poder fazer por nós mesmos, mas isso não significa que as outras pessoas não possam cooperar, às vezes até mesmo inconsciente, neste processo, mas que, sobretudo, vai depender da gente mesmo. É isso, amigos. Muito obrigado, Yuri. É autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento na veia, não é? Amanda, tem uma pergunta para ti aí lá de Camaquã, certo? E eu vou te passar aí. É o Luca, tá? De Camaquã do CRE11. É contigo aí. Oi, meu nome é Luca, do Grupo Espírita Porta de Damasco, de Camaquã, e eu queria saber se, ao nos conhecermos a si mesmo, como isso poderia nos afetar nas nossas relações familiares. Muito obrigado. Obrigada, Luca, pela pergunta. Acho que esse é um desafio muito grande em vários âmbitos, né? É o lidar com a nossa convivência familiar. Isso é bem complicado, é bem difícil. Como que a gente pode usar, então, o autoconhecimento dentro dessas relações? Essas relações são a nossa ferramenta de evolução. Não é nos isolando que a gente vai conseguir evoluir. Mas a convivência harmoniosa é um desafio, né? A gente oferece, como a gente já falou no início, o que a gente tem, né? Nós já falamos aqui que como que a gente vai amar o próximo sem amar a nós mesmos e como que a gente vai amar nós mesmos sem nos conhecer e sem nos valorizar, né? Então, é preciso que antes de se autoconhecer, para se autoconhecer, na verdade, a gente precisa, então, construir esse amor para depois a gente também conseguir aceitar o outro. E sim, isso é preciso fazer a nível de grupo, né? Não que vocês vão obrigar as pessoas a se autoconhecerem, né? Na marra, também não é assim que as coisas funcionam, cada um tem o seu tempo, mas é sempre interessante a gente trazer isso para diálogo, né? Para que juntos, né? Principalmente aquela convivência mais frequente, para que juntos consiga se construir essa convivência em harmonia, né? Às vezes, na nossa cabeça,
a gente acha que as outras pessoas que convivem com a gente, né, ou que a gente tem algum tipo de relação, são tóxicas, né? É como se fala agora na internet, né? Fulano é tóxico. Sem perceber que, na verdade, às vezes a nossa própria negatividade pode colaborar com isso, né? Então, com o autoconhecimento, a gente aprende caminhos para mudar e para lidar quando as coisas são mais complicadas e além daquilo que a gente possa modificar. Então, se a gente compreender, por exemplo, a maneira que os nossos pais nos ensinaram, provavelmente também foi a maneira que eles aprenderam. E se a gente perceber dentro do nosso entendimento e autoconhecimento que determinadas coisas não são positivas, a gente consegue quebrar essa sequência e aí investir na mudança, né? Nunca é tarde para a gente começar, então, a praticar isso. Isso significa que a gente vai simplesmente aceitar certas situações ou que isso vai fazer com que a gente olhe por um outro lado para isso, tá? Normalmente, tem coisas que a gente sabe, a gente não entra neste âmbito, que realmente não tem como aceitar. Mas os nossos maiores desafios nessas relações familiares são situações em que a gente pode contornar e que a gente pode contornar com o autoconhecimento. Isso é bem melhor quando feito em grupo, mas a gente também, isso é o lindo da doutrina espírita, a gente sabe que nós controlamos a nós mesmos, nós não temos como controlar o que outras pessoas pensam ou querer acelerar o processo de autoconhecimento daqueles que estão com a gente. O que a gente faz, então? Nos autoconhecemos para que a gente consiga ter o domínio dos nossos sentimentos, das nossas compreensões e olhar para essas situações de forma mais fraterna, né? É complicado, sim, é complicado, né? A gente não tá aqui a passeio, a gente tem esse objetivo e, naturalmente, como qualquer prova, vai ser difícil, mas a gente sempre reforça do não perder a esperança e nem perder a vontade. A nossa vontade, ela é propulsora de tudo aquilo que a gente quer fazer. E a gente precisa querer buscar este autoconhecimento. Tendo este autoconhecimento, tendo o domínio daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, daquilo que a gente acha correto, a gente consegue fortalecer essas relações. Por quê? Muitas vezes a gente acaba ficando, por exemplo, com raiva, tristes, magoados, chateados, e a gente não consegue expressar o que está nos incomodando. E este autoconhecimento nos dá a confiança para que a gente consiga organizar todas essas situações dentro da nossa cabeça, para que a gente consiga realmente elencar o que é problema, o que não é, o que é de mim, o que não é de mim, porque muitas vezes nós mesmos colaboramos para situações adversas, para então que a gente consiga, através do diálogo, arrumar, né, consertar esses problemas, né, estes desafios. Podendo dizer, ó, isso, não achei legal, não achei correto, sempre de forma fraterna e compreensiva, nunca de forma agressiva, né? Não é apontar o dedo para dizer, isso que você fez é errado e eu não concordo. É dizer, quem sabe nós fazemos de uma forma diferente. Vamos juntos tentando fazer isso, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos convivendo no mesmo ambiente. Nós estamos convivendo juntos. Nada mais natural de que a gente consiga buscar esse aperfeiçoamento juntos. E com autoconhecimento, isso fica bem mais fácil. Muito obrigado, Amanda. É isso, autoconhecimento, né? É um despertar, é o nosso despertar. Todas essas perguntas e respostas foram muito esclarecedoras, mas não para por aí. Há muitos questionamentos a serem feitos e respondidos. Por isso, fiquem ligados que quarta-feira, dia 28, às 20 horas, teremos muito mais. Esperamos lá!